Ainda falando sobre as sanções, enfim, como os países têm reagido ao tarifaço dos Estados Unidos, tem um outro recorte bastante importante, até curioso. A China pode proibir a exibição de filmes americanos no país como resposta a essas tarifas aplicadas por Donald Trump. O país asiático é o segundo maior mercado cinematográfico do mundo e pode impactar fortemente os estúdios de Hollywood. Esse anúncio que foi feito, né, dessa possibilidade feita pela China hoje, algo que a gente também está acompanhando. E o mundo vai tentando retalhar decisões de Trump, esse vai e vem difícil. Vamos seguir aqui com a repercussão econômica, então, com a Juliana Rosa, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Ju. Tudo bem, Dri? Boa tarde para você. A gente se fala na hora do almoço, tá uma situação, daqui a pouco você me fala que apareceu outra coisa, a gente não consegue parar para almoçar, tá tranquila a vida, né? Terminou a fala do Trump lá nos Estados Unidos, viu? Tô vendo aqui nas imagens, ele tá cumprimentando as pessoas que estavam com ele, então respondeu algumas perguntas dos jornalistas, estávamos acompanhando justamente sobre o tarifaço. E Ju, eu falava aqui justamente desse vai e vem, né? Diz, depois desdiz, e assim o mundo vai vivendo aos sobressaltos. Para o Brasil, a decisão de hoje não afeta, não muda, né, a realidade que a gente já estávamos na tarifa mínima de 10%, agora não afeta nisso, mas esse dólar que no momento está quase 6,10, no outro cai, quer dizer, tá tudo muito imprevisível, né? Exatamente. Se a gente pensa aqui no Brasil, Renan, boa tarde para você também, para os nossos ouvintes, telespectadores, a gente tinha uma perspectiva de que os Estados Unidos, tendo uma queda no seu PIB, no seu crescimento, o dólar pudesse se enfraquecer. Essa era a perspectiva que dominava até 2 dias atrás, e agora então a gente vê que escalou essa guerra comercial num patamar imprevisível e que, no final das contas, mesmo com um cenário de recessão que pode haver nos Estados Unidos, na China, na Europa, o dólar se fortalece quando você perde os parâmetros. Então, a gente tem nesse momento um dólar que chega perto de 6,10 hoje, agora recua para 5,83, e se você perguntar agora para o nosso Banco Central se ele está confortável com um patamar de dólar que está mais baixo agora e que isso possa aliviar a nossa inflação, certamente a resposta será não. Não há uma perspectiva segura nesse momento se o dólar vai ficar em 5,80, se vai para 6,10, se pode ultrapassar esses patamares. Então, é um cenário de total imprevisibilidade. É isso que é muito ruim. Eu queria destacar, estava ouvindo o finalzinho do Trump falar, Sim. E eu quero destacar um ponto que eu acho que é chave nesse recuo do presidente americano Donald Trump. Parece que acendeu um alarme ali na Casa Branca e temos aí um limitador dessa guerra comercial que foi o que deve ter detonado esse recuo agora do Trump, que ele aumenta para a China, só que ele recua para o restante dos países, que é uma crise inédita de confiança nos títulos públicos dos Estados Unidos, os chamados treasuries. Todas as grandes reservas do mundo, do Brasil, são em título americano. É o título chamado risco zero. Então, quando ele fala aqui agora na entrevista coletiva, o mercado de títulos está lindo agora, é porque foi perguntado, porque o que começou a acontecer é que houve uma venda maciça de títulos públicos americanos. Ou seja, é um país que sempre foi considerado um país altamente seguro, chamado risco zero, e que agora não é zero mais. Os fundos estão vendendo títulos americanos e comprando outras moedas, comprando, por exemplo, franco suíço, dólar, Bitcoin. Isso é algo muito grave. Isso mostra o grau da desconfiança, da incerteza do que poderia acontecer. Isso. Porque não se vende título do Tesouro Americano, a menos que tenha uma crise econômica muito profunda. 2008, uma situação de muita crise para você desconfiar tanto a ponto de abrir mão do que é considerado o mais seguro que existe. É a referência do mundo, tanto que quando o Brasil emite título no mercado para poder captar dinheiro para sua própria dívida, é sempre a referência. Quanto ficou acima do título americano? O que o Brasil conseguiu captar é sempre uma referência. Então, quando você não confia mais, isso muda completamente a lógica do sistema financeiro mundial. Isso para os Estados Unidos é grave num sentido amplo, num sentido de poder econômico, num sentido do poder em relação ao mundo, militar. Enfim, tem uma discussão aí que parece que o Trump, quando precisa responder isso, e o secretário do Tesouro americano, ele falou agora há pouco que eles trabalham com o mainstream, não com Wall Street, com Main Street, que ele fala, é economia real, não o mercado financeiro. Só que a economia real ela não sobrevive se o Wall Street quebrar.
né? Então, sim, houve ali, me parece, pelo que eu estou também acompanhando e ouvindo essa coletiva, que acendeu um alarme, que foi a questão do título público americano. Isso aí coloca os Estados Unidos em xeque. Ele está sendo testado, o mundo todo falando, olha, não confio mais em você. Isso tem repercussões muito mais graves do que o Trump previu. E aí a gente vê esse recuo talvez já pressionado por essa situação. Muito bom o ponto que você levantou, viu, Ju? Obrigada demais. Vamos ficar atentos, porque daqui a pouco tudo pode mudar de novo. Você me chama, vou ali no banheiro e volto. Qualquer coisa você volta correndo, né? Porque aí ele soluça lá e o mundo desaba. Exato. Tá tranquilo, só que não. Né? Vamos seguir de olho. Obrigada, viu? Tchau, Valeu, Ju.